relação à rotina de exames no pós-operatório, depende de cada cirurgião. Eu, particularmente, eu gosto de acompanhar os meus pacientes bem de perto. Então, eu peço os exames de sangue, no caso, com 2 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano e meio, 2 anos, e a partir de então é de ano em ano, tá? Eu também peço uma densitometria óssea, que é para a gente avaliar a saúde óssea do paciente. Então, eu peço a primeira com os 2 meses, essa só para servir de base de comparação, e depois disso eu acabo pedindo uma densitometria óssea de ano em ano. Ultrassom de abdômen total eu peço a partir de 1 ano, e endoscopia digestiva alta eu também peço a partir de 1 ano. Isso eu estou falando de acompanhamento normal. É claro que se o paciente apresenta alguma queixa específica ou alguma alteração no exame prévio, eu acabo pedindo o outro antecipadamente para a gente ver se teve a correção ou não, ou se a queixa dele é compatível com alguma alteração detectada nos exames. Olá, eu sou Juliana Mazurok, nutricionista, faço parte da equipe Nutrição SA. Sim, os alimentos integrais, eles vão ser indicados depois da cirurgia bariátrica, mais precisamente após 2 meses de cirurgia ou quando a sua nutricionista liberar. Esses alimentos geralmente são ricos em fibras e eles trazem vários benefícios para a saúde, como um bom funcionamento intestinal, auxilia nos níveis glicêmicos, ou seja, no controle dos níveis de açúcar no sangue, no controle de colesterol, auxilia na saciedade, ajudando também na perda de peso. E pensando especificamente em cirurgia bariátrica, são alimentos que podem auxiliar na prevenção do aparecimento de síndrome de dumping, por exemplo, e também episódios de hipoglicemia, que é aquele mal-estar que pode aparecer com sintomas de tontura, sensação de desmaio, taquicardia. Então, são sim alimentos muito interessantes e que devem fazer parte de uma rotina alimentar saudável depois da cirurgia. Olá, tudo bem? Eu sou Isabel Aiza, nutricionista da equipe Nutrição SA. A pergunta que eu vou responder é sobre Covid e alimentação. Com o olfato e paladar alterados, como fazer uma alimentação adequada? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque se a gente parar para pensar que quando a gente não está conseguindo sentir nem sabor, nem cheiro, a gente vai sempre optar por alimentos que vão ter mais condimentos, mais açúcar, mais sal, mais gordura. E normalmente esses alimentos não trazem tantos benefícios à saúde. O ideal é que a gente opte por alimentos mais in natura possível. Aumentar o consumo de frutas, vegetais, legumes. Tentar fazer pequenas refeições ao longo do dia, incluindo esses alimentos nessas pequenas refeições. Tentar comer comida, arroz, feijão, carne. Fazer uma alimentação normal com alimentos que vão ter que sejam mais nutritivos. Se o consumo desses alimentos estiver sendo difícil, o ideal é que a gente consuma, então, alimentos mais líquidos, né? Esses alimentos de uma forma mais líquida, como em sucos, sopas, vitaminas, mingau. Se ainda for difícil, né, fazer a ingestão desses alimentos, o ideal, então, é procurar a ajuda de um nutricionista ou de um médico para fazer suplementação oral, ok? Então, gente, essa pergunta é muito comum. O paciente que faz cirurgia bariátrica pode ser vegetariano, vegano ou fazer alguma restrição alimentar específica? Sempre pode. Na verdade, ele vai precisar ter um monitoramento mais adequado do seu estado nutricional. Isso a gente faz pelos exames de sangue, pelos exames de imagem como a densitometria óssea, a bioimpedância também, é um exame que mostra pra gente e ajuda a gente no diagnóstico nutricional. E a gente monitora alguns nutrientes específicos para pacientes especialmente vegetarianos e veganos, como a vitamina B12, o ferro, o zinco, o cobre, alguns minerais. Esses a gente tem um pouquinho mais de atenção, mas não tem problema nenhum. O paciente só precisa de um acompanhamento nutricional mais frequente e adequado, tá bom?